Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é, na verdade, a segunda aula da nossa eletiva. Lembrando que a semana passada eu fiz uma breve apresentação com vocês, né, pelo Meet, com a aula pelo Meet, onde eu expliquei como seria a nossa eletiva, né? E de acordo com a turma, a gente teria uma semana aula pelo Meet e uma outra semana a gente teria a aula, né? A videoaula. Então, veja só, na semana passada eu fiz uma breve apresentação sobre como seria o nosso projeto. Lembrando que o tema central do nosso projeto é Coxa de Retalhos, que vai trabalhar, na verdade, com a diversidade cultural, com a nossa identidade cultural. Na verdade, o projeto da eletiva, como vocês viram, como eu expliquei na aula passada, ele vai fazer um resgate da nossa cultura. Vamos começar por nós, por a questão da nossa identidade, até chegar à parte da história do nosso município. Nós vamos para o nosso estado e provavelmente para o Brasil. Falei que quando o projeto da gente vai ter como base esse resgate da cultura, né, da nossa cultura, que é tão pouco lembrada e tão pouco valorizada por nós brasileiros. Então, no projeto, ele incentiva essa prática da rememorização, né, rememorizar a nossa cultura, conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, já que é tão pouco valorizado em outros países. Então, nós, como brasileiros, nós temos o dever, na verdade, como cidadão, de conhecer um pouquinho sobre a nossa cultura. Então, o meu projeto foi pensando justamente nisso que foi realizado o meu projeto, né? O nosso projeto, na verdade, falando um pouquinho sobre identidade cultural. E para se falar em identidade cultural, a gente tem que saber primeiro o conceito. Nós vimos que a identidade cultural, ela é justamente o conceito básico de nós mesmos, né? Quando a gente fala identidade, nós estamos trabalhando com a nossa memória. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que foi que nossos antepassados fizeram. Então, a ideia da identidade cultural nos conhecer para conhecer o outro. Então, o tema central de hoje é diversidade cultural, que é justamente a identidade cultural é um ramo da diversidade cultural, porque a identidade cultural ela trabalha com o eu, o ser humano eu, né, o individual. A diversidade cultural, ela trabalha com nós, o coletivo. Nós estamos a sala de vocês é justamente uma diversidade cultural. E dentro dessa mesma diversidade cultural que é a sala de vocês, existe a identidade cultural, que é cada um de vocês separadamente, porque cada um tem um tipo de cultura, uma forma de viver. A criação dos seus pais, do pai de vocês, é diferente da criação do pai, de seu colega. Então, a ideia desse primeiro momento é trabalhar justamente com essa diversidade cultural. A diversidade cultural vai trabalhar com as inúmeras culturas que existem dentro de um mesmo local. O Brasil, por exemplo, é um país. Dentro do Brasil existe uma imensidão de cultura, uma imensidão de identidade. E essa imensidão de identidade forma o que nós chamamos de diversidade cultural, os diversos tipos de cultura. Tanto aí que vocês verem o conceito de diversidade cultural, que fala o seguinte: diversidade cultural é vista de uma forma inteligente, nos remete a respeitar aquilo que para nós nos parece estranho ou diferente. São vários tipos de culturas existentes, como a linguagem, culinária, as tradições, as religiões. Então, esse conjunto de diferentes tipos de cultura é o que nós chamamos de diversidade cultural. É como eu falei para vocês. Cada um de nós tem um tipo de tradição diferente. A tradição, por exemplo, de pessoas que moram no Tigre é uma, a tradição de uma pessoa que mora em Santa Terezinha, na cidade mesmo, é outra, que mora em todos os sítios diversos, em Imaculada. Então, cada um tem um tipo de identidade. E a junção dessas identidades forma o que nós chamamos de diversidade cultural.
No nosso país, por exemplo, existe uma imensidão de diversidade cultural, né? Aliás, de identidade cultural, formando a diversidade. A região Nordeste tem um tipo de linguagem, até mesmo o sotaque que se diferencia. O Sudeste, da mesma forma. Então, esse tipo de culturas diferentes forma a nossa diversidade cultural. Nossas religiões, que cada um de nós tem um tipo de religião, por exemplo, eu sou católica, mas vocês do segundo A, cada um de vocês tem uma religião, né? Alguns são católicos, outros evangélicos, outros são espírita. Então, a junção dessas religiões forma o que nós chamamos de diversidade cultural. Então, a diversidade cultural é justamente essa imensidão de cultura: o branco, o negro, o índio, o amarelo. E nosso Brasil é um país diversificado. Né? Um dos países mais miscigenados do mundo é o Brasil, fruto da mistura do branco, do negro e do europeu. Né? Formou a nossa cultura. Então, nós somos um país extremamente miscigenado. Corre no nosso sangue, o sangue do índio, o sangue do negro, o sangue do branco. Então, todos somos iguais, né? Diferente, sim, na tradição, mas igual como seres humanos. Então, nosso projeto, na verdade, resgata justamente isso. E para se ter diversidade, é necessário também se ter respeito. É tanto que diz assim, que o diálogo interreligioso é de extrema importância para o entendimento das pessoas e para a manutenção da paz entre os povos, porque é necessário respeitar a religião de cada um, é necessário respeitar o rito, né, os costumes, as tradições. Cada um tem uma tradição diferente. Então deve ser respeitado essa diferença. O respeito também às diferenças forma a identidade cultural. O respeito pela religião alheia é princípio básico de boa convivência e da caridade cristã. Nos remete também à ideia de que, se respeitamos a cultura do outro, nós também somos respeitados. Mas não adianta você, por você achar que algo é diferente por não ser igual a você, você pode não querer saber, mas você tem o direito de respeitar. Então, a diversidade cultural também compõe esse processo de respeito que deve ser exigido de toda e qualquer pessoa. Por quê? Quem somos nós? Né? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Nós somos diferentes sim na cor da pele, no modo de falar, mas nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E todos nós somos iguais quando respeitamos as diferenças. É necessário respeitar as diferenças. Cada um é de uma forma que é e cabe a gente, como seres humanos, o respeito e o conhecimento da cultura de cada um. Por isso que o projeto Coxa de Retalhos, ele vai procurar nos conhecer e, através desse nosso conhecimento, nos respeitar como seres humanos. Tanto que a diversidade ela vai ser composta em todos os locais, na igreja, nas praças, nas festas e principalmente na escola. Até porque a escola tem que oferecer esse ambiente de respeito, de responsabilidade, de conhecimento um do outro. Então, a própria forma dessa condução é um dever da escola e também é um dever de todos nós. Por isso mesmo que nós vamos trabalhar sempre dentro do nosso projeto essa ideia de identidade e de respeito a essa identidade. O autor coloca aqui que cabe à escola oferecer à criança e construir junto com ela um ambiente interessante pela valorização da ação que desenvolva. Basicamente, essa ação está se referindo respeito à identidade, né, ao conhecimento de cada um. É preciso oferecer e construir um ambiente de valorização através da aceitação das diferentes etnias, isso é o branco, o negro, o índio, né? Através do reconhecimento da diferença de religião ou orientação política, neste sentido, a escola passa a ser vista como um lugar do choque, do conforto entre valores diversos e não raros opostos. E essa oposição é justamente o que não deve ser trabalhado, o respeito, certo, pessoal? Então, veja só, nossa, nosso conteúdo dessa aula da eletiva foi justamente a questão da diversidade.
porque nós vamos fazer um trabalho basicamente sobre identidade, né? O projeto da gente, ele tem como base a ideia da identidade. É tanto que nós vamos começar a fazer um trabalho sobre o brasão de cada família, certo, gente? Então, ao terminar de assistir esse vídeo sobre diversidade, de vocês terem tido um conhecimento maior sobre o que é diversidade, o que é identidade, a diferença de identidade e de diversidade, nós vamos começar a fazer um primeiro trabalho, né? Nós do segundo A, vamos começar a fazer um trabalho sobre a nossa identidade, um resgate a nós, quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos, certo? Então nós vamos iniciar com o brasão da família. Eu coloquei aí também no grupo de vocês, vocês vão estar vendo esse vídeo e vão ver que eu também coloquei um trabalho para vocês fazerem, onde vocês vão apresentar na próxima semana é, do cronograma, né, da eletiva, vocês vão estar apresentando esse trabalho que eu passei. Esse trabalho, basicamente, ele vai falar sobre o brasão da família, porque todos nós temos, por exemplo, um brasão. Por exemplo, meu nome é Márcia Oliveira Batista, então eu tenho um brasão. Brasão Oliveira, tem o brasão Batista, então vocês vão escolher um dos sobrenomes, vão fazer uma pesquisa, vão fazer um desenho na folha de papel ofício e vão falar um pouquinho sobre esse brasão da família e vão apresentar na próxima aula, tá certo, gente? Então, esse trabalho tá aí explicado bem direitinho, eu expliquei na atividade, leiam e façam a pesquisa, que na próxima aula vocês vão estar, na verdade, apresentando a identidade de vocês, na verdade, de onde foi que veio a família de vocês, tá certo? É o nosso primeiro trabalho da nossa eletiva, né, coxa de retalhos. Tá bom, pessoal? Até a próxima, né? Estou esperando vocês na próxima semana pelo Google Meet para a gente assistir uma aula, uma apresentação de vocês. Quero conhecer um pouquinho de todos vocês aí. Beleza, gente? Então, até a próxima.